Esta é uma história verídica. A história do campo de abacaxis aconteceu na Nova Guiné. Ela durou 7 anos. É uma história profunda de um princípio bíblico básico aplicado. Ao ler este relato original, você descobrirá que ele é um exemplo clássico do tipo de lutas que cada um de nós enfrenta até que aprenda a aplicar o princípio de renúncia aos direitos pessoais. Diz o missionário: minha família e eu trabalhamos com pessoas bem no meio da selva. Um dia resolvi levar àquela região alguns abacaxis. O povo já tinha ouvido falar de abacaxis. Alguns já os haviam provado, mas não tinham meios de consegui-los. Busquei então mais de 100 mudas de uma outra missão. Contratei um homem da aldeia e ele plantou todas as mudas. Eu paguei pelo serviço prestado e durante dias ele trabalhou. Precisei ter muita paciência até que as pequenas mudas de abacaxi se tornassem arbustos grandes e produzissem abacaxis. Demorou uns 3 anos. Lá no meio da selva, você às vezes tem saudades de comer frutas. Não é fácil conseguir frutas e verduras frescas. Finalmente, no 3º ano, pudemos ver surgir abacaxis que davam água na boca. E só estávamos esperando o Natal chegar porque é nesta época que eles ficam maduros. No dia de Natal, minha esposa e eu saímos ansiosos para ver se algum abacaxi já estava pronto para ser tirado do pé. Mas tivemos uma surpresa desagradável após outra. Não conseguimos colher nenhum só abacaxi. Os nativos haviam roubado todos. Eles o roubavam antes de ficarem maduros. É costume deles roubar antes que as frutas amadureçam e assim o dono não as possam colher. E aqui estou eu, o missionário, ficando com raiva dessas pessoas. Missionários não devem ficar com raiva. Vocês todos sabem muito bem disto, mas eu fiquei e disse a eles: rapazes, eu esperei 3 anos por estes abacaxis. Não consegui colher um único deles. Agora outros estão amadurecendo. Se desaparecer mais um só, fecharei a minha clínica. Minha esposa dirigia a clínica. Ela dava gratuitamente todos os remédios àquela gente. Eles não pagavam nada. Nós estávamos nos desgastando tentando ajudá-los, cuidando de seus doentes e salvando as vidas de suas crianças. Os abacaxis ficaram maduros e um por um foi roubado. Então achei que deveria me defender deles. Eu simplesmente não podia deixar que fizesse comigo o que queriam. Mas a verdadeira razão não era esta. Eu era uma pessoa muito egoísta que queria comer abacaxis. Fechei a clínica. As crianças começaram a adoecer. Não podiam evitar. A vida era bastante difícil naquela região. Vinham pessoas com gripe, tossindo e pedindo remédio, e nós dizíamos: não, lembrem-se que vocês roubaram nossos abacaxis. Não fui eu, eles respondiam. Foram os outros que fizeram isso. E continuaram tossindo e pedindo. Não conseguimos manter mais a nossa posição. Então, reabrimos a clínica. Abrimos a clínica e eles continuaram roubando nossos abacaxis. Fiquei novamente louco de raiva e resolvi fechar o armazém. No armazém, eles compravam fósforo, sal, anzóis e tantas outras coisas. Antes eles não tinham essas coisas, por isso não iriam morrer sem elas. Comuniquei minha decisão. Vou fechar o armazém, pois vocês roubaram mais abacaxis. Fechamos o armazém e eles começaram a resmungar. Vamos nos mudar daqui porque não temos mais sal. Se não há mais armazém, não há vantagem para ficarmos aqui com esse homem. Podemos voltar para nossas casas na selva. E de fato mudaram para a selva. E ali estava eu, sentado comendo abacaxis, mas sem pessoas na aldeia, sem ministério, sem condições de aprender a língua para traduzir a Bíblia. Falei com minha esposa: podemos comer abacaxis nos Estados Unidos se é só o que temos para fazer aqui? Um dos nativos passou por ali e eu lhe pedi para avisar que na segunda-feira abriria novamente o armazém. Pensei em como resolver o caso dos abacaxis. Meu Deus! Deve haver um jeito. O que posso fazer? Chegou o tempo de minha licença e eu aproveitei para ir a um curso intensivo para jovens. Lá ouvi que deveríamos entregar tudo a Deus. A Bíblia diz que se você der, você terá. Se quiser guardar para si, perderá tudo.
Dê todas as suas coisas a Deus e Ele zelará para que você tenha o suficiente. Este é um princípio básico. Pensei o seguinte: amigo, você não tem nada a perder. Vou entregar o caso dos abacaxis a Deus. Eu sabia que não era fácil fazer um sacrifício. Sacrificar significa você entregar algo que você gosta muito. Mas eu decidi dar a plantação de abacaxis a Deus e ver o que Ele faria. Assim, saí para a plantação à noite e orei. Pai, o Senhor está vendo esses pés de abacaxis? Eu lutei muito para colher alguns. Discuti com os nativos, exigi meus direitos, fiz tudo errado. Estou compreendendo agora. Reconheço o meu erro e quero entregar tudo ao Senhor. De agora em diante, se o Senhor quiser me deixar comer algum abacaxi, eu aceito. Caso contrário, tudo bem, não tem problema. Assim, eu dei os abacaxis a Deus e os nativos continuaram roubando-os como de costume. Pensei com meus botões. Deus não pôde controlá-los. Então, um dia, eles vieram falar comigo. Tuan, que significa estrangeiro, o Senhor se tornou cristão, não é verdade? Eu estava pronto para dizer: escute aqui, eu sou cristão já há 20 anos. Mas em vez disto eu perguntei: por que vocês estão perguntando isso? Por que o Senhor não fica mais com raiva quando roubamos seus abacaxis? Eles responderam. Isso me abriu os olhos. Eu finalmente estava vivendo o que estivera pregando a eles. Eu lhes tinha dito que amassem uns aos outros, que fossem gentis, e sempre exigia os meus direitos, e eles sabiam disso. Depois de algum tempo, alguém perguntou: por que o Senhor não fica mais com raiva? Eu passei a plantação adiante e respondi: ela não pertence mais a mim, por isso vocês não estão mais roubando os meus abacaxis e eu não tenho mais motivos para ficar com raiva. Um deles, arriscando, perguntou: para quem o Senhor deu a plantação? Eu disse: dei a plantação para Deus. A Deus! Exclamaram todos. Ele não tem abacaxis onde mora? Eu não sei se ele tem ou não tem abacaxis onde mora, respondi. Eu simplesmente lhe dei os abacaxis. Eles voltaram para a aldeia e disseram a todos: vocês sabem de quem estamos roubando os abacaxis? Tuan os deu a Deus. E começaram a pensar sobre o assunto e combinaram entre si: se os abacaxis são de Deus, agora não devemos mais roubá-los. Eles tinham muito medo de Deus. Os abacaxis novamente começaram a amadurecer. Os nativos vieram para me avisar: Tuan, seus abacaxis estão maduros. Não são meus, eles pertencem a Deus, respondi. É melhor o Senhor comer, pois vão apodrecer. Então colhi alguns e deixei também para os nativos. Quando me sentei à mesa com minha família para comê-los, eu orei: Senhor, estamos comendo seus abacaxis. Muito obrigado por me dar alguns. Durante todos os anos em que estive com os nativos, eles estiveram me observando e prestando atenção às minhas palavras. Eles viam que as duas coisas não combinavam. E quando eu comecei a mudar, eles também mudaram. Em pouco tempo, muitos se tornaram cristãos ali. O princípio da entrega a Deus estava funcionando realmente. Eu quase não acreditei. Mais tarde, passei a entregar outras coisas para Deus. Tudo deixarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei.